Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Nesse domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o ocaso do dia, o crepúsculo, o pôr do sol, para nós é uma ocasião privilegiada. Eis porque estamos aqui. Durante 30 minutos estaremos a refletir assuntos da mais alta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 12ª vez, debruçamos-nos sobre o tema dos salmos na nossa vida. Um dos mananciais mais belos e inesgotáveis da Escritura, o livro de oração dos judeus, o livro de oração de Jesus, o livro de oração da Igreja primitiva, essa fonte na qual o coração de Cristo auriu, pois Cristo, nosso Senhor e Salvador, rezou os salmos, cantou os salmos, pregou os salmos. Em várias passagens dos seus ensinamentos, Jesus cita literalmente frases dos salmos. Na cruz também, dir-se-ia aqui, e é correto falar, Jesus morreu rezando os salmos. Provo. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase do salmo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 30, versículo 6. Portanto, Jesus viveu e morreu recitando os salmos. E a igreja primitiva fez o mesmo. É o manancial no qual a igreja vai buscar saciar a sua sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Sabem que isso é uma palavra do Salmo, o Salmo 41? Pois bem, no programa de hoje nós vamos abordar uma questão difícil. Mas quem vai nos ajudar a dirimir um pouco essas questões difíceis que nós estão em alguns salmos, os salmos imprecatórios. Os salmos em que nós encontramos frases que desejam o mal para os adversários, que os tratam como inimigos. Salmos em que pede, e vamos analisar o Salmo 58, que é um desses salmos imprecatórios, que Deus não tenha misericórdia deles. É uma frase desses pérfidos, desses malvados, erguei-vos para castigar esses pagãos. Sim, essas frases estão no Salmo 58. E não é somente o Salmo 58 que é salmo imprecatório. Imprecar é desejar o mal para alguém. Diríamos rogar uma praga contra alguém, em linguagem bem nordestina, bem coloquial. E aí fica a pergunta, como interpretar esses salmos com essas frases tão duras, tão contundentes? Será que elas não são uma contradição com o mandamento novo de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado? Jesus que é rico em misericórdia? Jesus que prega que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Como situar os salmos imprecatórios na ótica da misericórdia do mandamento novo do Novo Testamento? Afinal de contas, esses salmos devem ser excluídos do saltério ou não? Esses salmos devem ser recitados ou não? Já responda você. Esses salmos não podem ser tirados do saltério. Estão lá porque são palavra de Deus. Jesus os recitou. Segundo, devemos rezá-los sim e eles, não no sentido literal, mas em outro sentido, não contradizem o mandamento novo. Peço à autoridade do saudoso Papa Bento XVI, ele convocou um sínodo, o sínodo sobre a palavra de Deus na vida da igreja, e depois desse sínodo, dessa reunião dos bispos em Roma,
foi feito um documento dos padres sinodais e esse documento foi entregue a Papa Bento XVI, como acontece com todos os sínodos convocados pelo Santo Padre para discutir assuntos relevantes para a vida da Igreja. E aí o Papa transformou, usando como instrumento essas sugestões dos padres sinodais, transformou esse documento, as decisões, as propostas do sínodo, numa exortação apostólica chamada Verbum Domini. No número 42 dessa exortação, Papa Bento XVI afronta essa questão. É uma questão que não toca apenas os Salmos, mas todo o Antigo Testamento. Mas uma vez que os Salmos tratam de imprecações, alguns dos Salmos, vamos ver o que Bento XVI disse a respeito disso, o seu ensinamento, como sempre, magistral. Isso nos ajuda a entender os Salmos imprecatórios. Com a palavra, o Papa que me nomeou bispo, Bento XVI. No contexto da relação entre Antigo e Novo Testamento, o Sínodo enfrentou também o caso de páginas da Bíblia que às vezes se apresentam obscuras e difíceis por causa da violência e imoralidade nelas referidas. Em relação a isto, deve-se ter presente inicialmente que a revelação bíblica está profundamente radicada na história. Nela, se vai progressivamente manifestando o desígnio de Deus, atuando-se lentamente ao longo de etapas sucessivas. Não obstante a resistência dos homens, Deus escolhe um povo e pacientemente realiza a sua educação. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral das épocas antigas, referindo, consequentemente, fatos e usos, como, por exemplo, manobras fraudulentas, intervenções violentas, extermínio de populações, sem denunciar explicitamente a sua imoralidade. Isto explica-se a partir do contexto histórico, mas pode surpreender o leitor moderno, sobretudo quando se esquecem tantos comportamentos obscuros que os homens sempre tiveram ao longo dos séculos, inclusive nos nossos dias. No Antigo Testamento, a pregação dos profetas ergue-se vigorosamente contra todo tipo de injustiça e violência, coletiva ou individual, tornando-se assim o instrumento da educação dada por Deus ao seu povo como preparação para o Evangelho. Seria, pois, errado não considerar aqueles passos da Escritura que nos parecem problemáticos. Entretanto, deve-se ter consciência de que a leitura destas páginas requer a aquisição de uma adequada competência, através de uma formação que leia os textos no seu contexto histórico-literário e na perspectiva cristã, que tem como chave hermenêutica última o Evangelho e o mandamento novo de Jesus Cristo, realizado no mistério pascal. Por isso exorto os estudiosos e os pastores a ajudarem todos os fiéis a abeirar-se também destas páginas, por meio de uma leitura que leve a descobrir o seu significado à luz do mistério de Cristo. Mas que fantástico, rapaz! Que papa, que sabedoria! Ou seja, é para ler, é para rezar, não é para ignorar, não é para jogar no lixo. Se está ali é porque é palavra de Deus. Palavra de Deus que, primeiro, foi redigida por pessoas humanas que viveram numa época bem diferente da nossa, numa cultura diferente da nossa, com costumes diferentes do nosso. Ah, mas não é crime, não está pedindo aqui não ter misericórdia. A mentalidade daquele tempo era essa a maneira de pensar que Deus
naquele momento, não emitiu nenhum juízo de valor. Isto é, não condenou explicitamente, respeitou. Da mesma forma que você, diante de uma pessoa que tem um pensamento absurdo, você não entra no mérito, pelo menos por enquanto, sabe que foi uma loucura aquilo que ele acabou de falar. Ou seja, você respeita, você tolera. E mais para frente você vai educando até chegar à época dos profetas, que condenam tais tipos de atitudes. E a história avança até chegar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais, é o Evangelho o critério. Ler a partir de Cristo. Ou seja, o significado último é Cristo. Ler na ótica de Cristo. Portanto, se Cristo é o mandamento novo, se ele instituiu o mandamento novo, é a partir desse mandamento novo que deve ser ler, rezar, interpretar, proclamar, viver aquelas palavras que naquele tempo tinham aquele sentido, mas agora, à luz de Cristo, tem um outro sentido. Portanto, os salmos imprecatórios necessitam, ao serem rezados, ao serem estudados, ao serem ponderados, ao serem analisados, de todas essas ponderações. Portanto, situar o texto no contexto, depois, iluminar o texto antigo à luz do mandamento novo que é Cristo. Então, vejam, não tenha misericórdia desses pérfidos. Quais as leituras que os padres da igreja fazem desta profecia? As pérfidas concupiscências do nosso corpo, nossos instintos são pérfidos, não tenha misericórdia deles, Senhor. Ajuda-me a combatê-los. Os pérfidos passam a ser os inimigos, ocultos, porque São Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes que habitam nos ares, as potestades malignas. Entenderão? Ou seja, os pérfidos continuam. A palavra pérfido continua, mas agora os inimigos são outros. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que habitam nos ares. O cristão não tem inimigo, o seu inimigo é o demônio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, disse o Senhor lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente que é o demônio. Está terminando o nosso primeiro bloco, fantástico, não saia daí. No segundo bloco nós vamos ler um salmo, o Salmo 58, li agora somente um versículo dele, mas precisamos ler os 6 primeiros versículos para nós percebermos que é uma leitura difícil. Bom, difícil se nós nos ativermos à mentalidade daquele tempo. Mentalidade que, porém, é incompatível com o mandamento novo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim abolir a lei, vim levá-la à perfeição. Qual é a perfeição do Salmo 58? Com esse desejo do mal para os inimigos? A perfeição do Salmo 58 é Jesus. Não saia daí. No segundo bloco a gente continua. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro, o programa Luz da Vida, pela 12ª vez, debruçando-se sobre o maravilhoso argumento dos Salmos, os Salmos na nossa vida. No bloco anterior, nós citamos o Papa Bento XVI na exortação apostólica Verbum Domini, a exortação pós-sinodal. O Santo Padre convocou para Roma um sínodo sobre a palavra de Deus na vida da Igreja. E o documento final do sínodo, entregue como proposta ao Santo Padre, redundou nesse documento maravilhoso. E Papa Bento XVI afronta a questão de passagens difíceis na Bíblia. Notadamente no Antigo Testamento, frases, episódios, narrativas que falam de vinganças, de fraudes, de assassinatos, de estupros, de chacinas, de mortes de dezenas, centenas de pessoas, etc. E também frases, e essa é a questão que nos interessa, nos salmos, os salmos imprecatórios, os salmos que rogam praga contra inimigos, que pedem a Deus que estraçalhem os inimigos, que mate os inimigos, que elimine da terra dos vivos os inimigos. Papa Bento XVI nos aponta critérios
bem simples, para nós lermos esses episódios sem nos chocarmos, lermos esses episódios a partir do mandamento novo que é Cristo Jesus, a partir do ensinamento de Cristo. Como, aliás, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Vamos citar agora 2 salmos. O Salmo 58, não vamos lê-lo todo, mas vamos lê-lo apenas até o versículo 6, e depois vamos analisar alguns versículos do Salmo 51, versículos de 1 a 7. Esses salmos são imprecatórios, isto é, salmos em que, pelo menos em alguns versículos, se deseja a morte dos inimigos, se pede a Deus, se implora a Deus que eles sejam massacrados, que eles sejam eliminados da terra dos vivos e assim por diante. Vejam, são palavra de Deus e devemos rezá-los, mas não interpretando literalmente, porque a interpretação literal, segundo a mentalidade do autor humano daquele tempo, é incompatível com o mandamento novo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que se a leitura, a interpretação, o entendimento literal, isto é, a palavra deve ser entendida no sentido estrito. Se isso não pode acontecer, não podemos ler, nem rezar, nem pregar essas palavras que foram ditas, escritas numa mentalidade, numa época bem precisa, eles passam a ter a luz de Cristo, a luz do mandamento novo, um sentido novo, um significado novo. Com a palavra, o autor do Salmo 58. Para o mestre de canto, não destruas. Cântico de Davi. Quando Saul mandou cercar-lhe a casa para matá-lo. Livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos. Defendei-me dos meus adversários. Livrai-me dos que praticam o mal. Salvai-me dos homens sanguinários. Vede, armam ciladas para me tirar a vida. Homens poderosos conspiram contra mim. Senhor, não há em mim crime nem pecado. Sem que eu tenha culpa, eles acorrem e atacam. Despertai-vos, vinde para mim e vede. Porque vós, Senhor dos exércitos, sois o Deus de Israel. Erguei-vos para castigar esses pagãos. Não tenhais misericórdia desses pérfidos. O Salmo, na verdade, ele tem 18 versículos. Eu só escolhi 6, por quê? Porque é no versículo 6 que nós temos aqui aspas, problema. Qual é o problema do versículo 6? É a interpretação literal que não pode ser admitida por um cristão que deve ter misericórdia de todos. E mais, Deus é rico em misericórdia. É uma frase famosíssima da carta do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Dives em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Ora, se Deus é rico em misericórdia, não há sentido algum, do ponto de vista literal, pedir a Deus, não tenhais misericórdia desses pérfidos. Isto é, estraçai-lhe estes pérfidos. Despertai-vos, vinde para mim e vede. Erguei-vos para castigar esses pagãos. Se bem que o castigar aqui, você pode admitir no sentido também das palavras de Jesus, que em algumas parábolas fala do castigo. Nós vamos ver, quando chegarmos na interpretação, versículo por versículo, do Salmo 58, que os padres da igreja consideram esses pérfidos os anjos maus, os anjos decaídos. E também não inimigos humanos, mas a perfídia que está dentro do nosso coração, a saber, a nossa concupiscência desregrada,
os nossos instintos que são, segundo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, os desejos da carne, que são contrários aos desejos do Espírito. Conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Pois bem, esses pérfidos inimigos, nós não podemos ter misericórdia com eles. Nós devemos combatê-los, os inimigos internos dentro de nós e também os inimigos espirituais. Muito bem, mas somente para mostrar que o critério para interpretar uma frase que choca, uma frase que denota e conota também ódio, vingança, destruição, etc., nesses salmos imprecatórios nós encontramos essas frases. Lê-los a partir de Cristo. E aí, esses pérfidos contra os quais não podemos ter misericórdia são os inimigos ocultos, os anjos decaídos e também nossas tendências desregradas. Agora, nós vamos para o Salmo 51, como eu prometi, é também um salmo imprecatório. Escolhi, como eu já disse, apenas até o versículo 7, com a palavra o autor do Salmo 51. Ao mestre de canto, hino de Davi. Quando Doeg, o Idumeu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de Aquimeleque. Por que te glorias de tua malícia, ó infame prepotente? Continuamente maquinas a perdição. Tua língua é afiada navalha, tecedora de enganos. Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade. Só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida. Por isso Deus te destruirá. Há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. É forte. O Salmo tem 11 versículos. Eu só escolhi esses 6 porque eles são, digamos assim, aliás, na verdade, só o versículo 7, a rigor, aspas, problemático. É um salmo que invoca a destruição, deseja a ruína, deseja, na verdade, o extermínio do inimigo. Bem, como interpretar esse salmo, já que Jesus não veio abolir a lei e os profetas e veio levá-los à perfeição? Ou seja, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, portanto, os salmos também. E, portanto, as frases que estão nos salmos, quaisquer que sejam elas também, veio levá-las à perfeição. Qual é a perfeição do Antigo Testamento? O Novo. Onde está o critério de interpretação do Antigo Testamento? Eu, porém, vos digo. Portanto, é o dizer de Jesus e o agir de Jesus, a pessoa de Jesus, que vão iluminar, projetar uma luz, um critério correto e atual e perene, a luz da nova aliança, em qualquer frase do Antigo Testamento. Então, vejamos agora, ainda não começamos a interpretar os versículos do Salmo, tarefa que vai demorar um pouco. Esses salmos imprecatórios, então, já que não podemos odiar o inimigo, já que não podemos pedir que eles sejam destruídos, o inimigo a ser combatido, o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Então, vamos ler agora, à luz dessa frase do apóstolo Paulo e também de outra frase dele, conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Dentro de mim existe essa luta interior. Nossas tendências, nossas inclinações, contra elas devemos combater. Elas são as nossas, aspas, inimigas. Então, como lê o versículo 7? Deus te destruirá. À luz de Gênesis, capítulo 3. A mulher esmagará a tua cabeça, vai destruir o teu império. Tu não terás mais nenhum domínio sobre os homens. Deus te destruirá, inimigo pérfido, Satã, inimigo do gênero humano. Deus destruirá o teu império. E ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. Esse inimigo passa a ser, então, o demônio,
que, segundo o Apocalipse, será destruído, será condenado, será colocado num tanque de fogo cheio de fumaça e enxofre, sua condenação para sempre, o seu império, e Jesus o chama de príncipe deste mundo, será destruído pela vitória de Cristo Jesus. Compreenderam? Eu venho mastigando já há vários programas os salmos imprecatórios. Por quê? Porque eu não quero, e a igreja não quer, não desejamos que esses salmos causem medo nas pessoas mais simples, mais sensíveis. Puxa, os salmos, justamente os salmos que falam dessa destruição, desta raiva, deste ódio contra os inimigos, implorando a Deus que eles sejam extirpados. Certo? O programa de hoje e o programa anterior, espero que tenham ajudado você a compreender que esses salmos, lidos na ótica de Cristo, no sentido espiritual, são salmos também maravilhosos, tão belos como os outros, que não são imprecatórios. A questão é que aqui o critério é espiritual, a partir do mandamento novo de Cristo, que não permite que tenhamos inimigos humanos, mas nosso inimigo, o diabo, deve ser combatido sim. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, até o próximo domingo, se Deus quiser.